Ei, minhas bagacinhas! Saudade de vocês, espero que esteja todo mundo bem e em casa. Vamos lá, todo mundo abrindo os livros na página 229 e nós vamos estudar hoje algo que eu adoro na geografia, que são os estudos sobre a diversidade étnico-cultural da população brasileira. Então essa é a aula de crescimento das populações, parte 2. E existe alguma diferença entre etnia e raça? Existe sim, não é a mesma coisa. Etnia é quando a gente classifica determinado grupo humano pela sua afinidade cultural, suas afinidades linguísticas, e raça é quando fala de características biológicas. E a gente sabe que se a gente for classificar pessoas só por causa da sua característica biológica, isso seria preconceito. Então não é legal a gente ficar caracterizando pessoas por causa da sua raça. Com base nisso, a gente tem que se atentar que a gente não usa mais o conceito de raça para classificar grupos humanos. Ele só é utilizado quando a gente vai se referir a algum tipo de política ou de legislação. Por exemplo, para falar de igualdade racial ou para a gente poder criticar os preconceitos sobre raça, aí sim a gente utiliza essa terminologia. A Constituição Brasileira de 1988, ela diz o seguinte sobre isso. No seu artigo 3, no seu parágrafo 4º, diz assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tá vendo? A nossa lei máxima, que é a Constituição Federal, ela deixa muito claro esse princípio de que etnia está relacionada a uma comunidade humana, definida pelas suas atividades ou afinidades linguísticas, culturais. É verdade afirmar que tais comunidades contribuem para a construção da identidade de um povo. Então, perante a legislação brasileira, perante a lei, todos somos iguais. Vamos entender então como configurou esse povo lindo que é o povo brasileiro. Nós temos três etnias básicas fundadoras e formadoras do que constitui-se do que a gente chama de povo brasileiro. Os povos indígenas, os europeus e os africanos. Esses se miscigenaram. O índio com o europeu criou os brasilíndios. O africano com o europeu, quando os dois miscigenaram, criaram os afro-brasileiros. A gente tem que lembrar o seguinte: brasilíndio foram chamados os manelucos pelos jesuítas. Manelucos é quando é filho de índio com europeu. A mistura do negro com o índio também é denominada de cafusos, e a mistura de negros com o branco é denominada de mulato. É isso que deixa o Brasil mais lindo. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Existe um tipo de mercado que não é nada legal, que é o mercado negro, que vende coisas ilegais. Muito bem. No mercado negro, o passaporte brasileiro é um dos mais caros. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa com qualquer característica biológica, ou com sotaque, ou com sobrenome, pode ser brasileiro, porque nós somos um dos países mais coloridos do mundo, mais miscigenados do planeta. E isso é muito legal. Vamos, a partir de agora, ver as contribuições que cada um desses povos forneceram para a formação do nosso povo. Os índios, a contribuição na composição do povo brasileiro que veio dos povos indígenas. São inúmeras as contribuições na composição e na formação do nosso povo. E a gente pode destacar só algumas delas para vocês terem uma noção do quanto é rico. Os costumes de usar jangada, usar canoa, usar a rede para dormir, o hábito de tomar banhos diários, dentro da cultura, a contribuição para o folclore, para as danças, as lendas, como é o caso da lenda do boto, do boitatá, da caipora, da curupira, nas comidas, como é o caso da canjica, da pamonha, do biju, da pipoca, do inhame, da macaxeira. Todo mundo sabe o que é macaxeira? Pois é, macaxeira é mandioca, também chamada de raiz de terra. Fazia farinha da macaxeira. Ah, biju, vocês sabem o que é biju? É a tapioca. Muito bem, no artesanato, o ato de usar a panela de barro ou a moringa, as gamelas de madeira, e na língua, afinal de contas, tem um monte de palavras que são de origens indígenas.
Por exemplo, abacaxi, cipó, itaparica, itapimirim, manhuaçu, manhumirim, carangola, assim por diante. E os povos negros, na composição do nosso povo, eles contribuíram e muito. Vindo da África como mercadoria, considerado homem sem alma, construiu a base de sustentação do território brasileiro, além de auxiliar na formação econômica, cultural e religiosa do nosso povo. Eles vieram para cá como escravos, mas eles mudaram a história do nosso país. Afinal de contas, a economia daquele período era literalmente feita pelas mãos deles. Dentre as inúmeras contribuições que a gente pode destacar, eu vou lembrar só de algumas, para vocês verem o quanto é rico na religião, dentro do sincretismo religioso. Sincretismo é quando une mais de um conceito religioso, como é o caso da Umbanda e do Candomblé. São religiões de origem de matriz africana. A Umbanda, por exemplo, é a religião legitimamente brasileira. Sabe por quê? Porque ela consegue misturar a cultura dos índios, que é o xamanismo, a cultura do candomblé, que vem da África, e a cultura cristã. Colocou tudo junto e criou um sincretismo religioso. Olha que legal, ao invés das religiões brigarem, elas se uniram. Não é bonito isso? Muito bem. Na música, afinal de contas, o samba, o carimbó, o pagode, o axé, todas elas é de origem africana. Na dança, como a gente citou, o samba, o afoxé, a capoeira. Na alimentação, a feijoada, o quibe, o abará, o azeite de dendê, o vatapá, o caruru e assim por diante. E na língua, tem várias palavras relativas às divindades, aos deuses e às comidas e bebidas, nomes de lugares, de roupas, danças e instrumentos musicais, animais, plantas e frutos, deformidades, doenças na parte e algumas partes do corpo. Por exemplo, a palavra moleque, vocês sabem de onde que vem? Pois é, moleque é criança arteira em uma das tantas etnias que tinha no continente africano. E claro, os europeus, que também contribuíram imensamente. Apesar de ter sido uma colônia de exploração de Portugal, o Brasil recebeu forte influência de outros povos europeus, holandeses, alemães, italianos, com forte influência principalmente no sul do Brasil. De tais etnias, recebemos influências nos seguintes aspectos: religião, com o predomínio da cultura cristã, ou protestante, ou católica, ou espírita, todas cristãs. Na língua, afinal de contas, a língua que nós falamos é a língua portuguesa. Na culinária, com os bolos, os doces, o café com leite. Na nossa arquitetura, as bebidas, a dança. E a gente ainda pode destacar a influência de outras etnias, como é o caso de árabes, espanhóis, poloneses, dentre outros povos da Europa que vieram para cá e do Oriente Médio, que vieram para cá junto com os europeus e misturaram essa panela linda chamada Brasil. E nós temos os povos asiáticos, que contribuíram e muito para a nossa cultura. Afinal de contas, eles estão presentes hoje no nosso dia a dia, como é o caso da China. Afinal de contas, por eles terem uma mão de obra bastante barata e é um país em emergência na globalização, muitos dos produtos que chegam no Brasil é de origem chinesa. Celulares que conseguem competir diretamente com o mercado dentro do Brasil e o mercado no continente americano e no resto do mundo. No Japão, a influência da cultura japonesa se destaca na tecnologia, na agricultura, na culinária, nos esportes, como é o caso do judô, do karatê, do kendo, do sumô e assim por diante. E um monte de temperos que a gente usa. E a comida japonesa que é uma delícia, não é mesmo? E a Índia é uma parceira comercial muito presente atualmente no Brasil. Nós temos uma influência muito grande deles no mercado capitalista. A gente consegue vender e comprar muitos produtos da Índia e para a Índia. E qual é a cor do povo brasileiro? De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE em 1980, a respeito das cores do brasileiro, com uma pergunta aberta foram declaradas 135 cores, dentre elas alvo escuro, azul, azul marinho, baiano, bem morena, branca suja, bronze, burro quando foge, cabo verde, café,
canela, água suja, castanha, cobre corada, cor de café, cor de cuia, crioula, encerada, enxofrada, escura, claro. Olha que monte de cor interessante. Teve uma vez que eu vi numa escola aqui em Carangola os alunos se manifestarem de uma forma que eu achei fantástico. Quando perguntaram a cor deles, sabe o que eles responderam? A nossa cor é brasileira. Porque eu falei com eles na época, quando isso aconteceu com um professor colega meu, que foi uma das coisas mais bonitas que eu já tinha ouvido na vida. Afinal de contas, seria a melhor destinação para a cor de um povo tão lindo quanto é o nosso. E vou deixar a atividade para vocês. Abram um livro de vocês na página 124 e 125. Eu quero que vocês façam as atividades do 1 ao 5 dos exercícios conceituais. Vamos fazer uma atividade diferente? Muito bem. Eu quero que vocês escrevam um texto bem simples, no máximo de 10 linhas. No texto, eu quero que vocês exponham a opinião de vocês sobre essa diversidade de cores e etnias que compõem a nossa sociedade, que é tão rica e tão bonita. Fiquem à vontade, escrevam da forma que vocês acharem melhor. Mas vamos lembrar, vamos elogiar essa mistura linda chamada de povo brasileiro. Eu quero que vocês respondam a essa pergunta no texto de vocês. E você, o que acha? Qual que é a cor do Brasil? Por hoje é isso, meninos. Todo mundo fica bem, todo mundo em casa, fazendo as atividades, postando até dia 14 para mim. E quinta-feira tem mais, tá bom? Um monte de beijo no coração de vocês e amo mais que Milton Santos.